Olá, olá, olá! E aí, alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Animados para essa nova semana? Espero que sim, e também espero vocês novamente na quarta-feira na nossa reunião, hein? Então, hoje iremos falar sobre unidade de metro. O que podemos calcular com a unidade de metro? Bom, nossa, são imensas coisas, uma infinidade de coisas que a gente pode medir com o metro. O tamanho da cama, o tamanho da porta, o tamanho da janela, o seu tamanho, quanto você mede, até mesmo a televisão, você também pode medir com o metro, mas usamos outra medida. Na televisão, até vou falar um pouco mais à frente, a gente usa a polegada. Então vamos lá. Bom, existem muitas formas de se calcular um tamanho de uma de um determinado objeto. Bom, para uma folha de papel, a gente usa uma régua. Para uma coisa menor, um celular, por exemplo, a gente usa uma régua. Agora, para medir, por exemplo, a sua circunferência, às vezes a gente precisa para saber qual tamanho de roupa a gente vai usar. A gente usa fita métrica. Para saber a altura também usamos a fita métrica. Em outras casas usam, por exemplo, a porta mesmo para ficar medindo quanto você cresceu, né? Algumas casas são bem legais fazer isso, né? Você fica vendo o seu desenvolvimento através de anos e anos. Claro, se você continuar na mesma casa por muito tempo, né? E aí também temos a unidade de que é uma trena. Não sei se vocês já chegaram a ver. Pelo menos nas suas idades, eu adorava ficar brincando com a trena, de ficar medindo tudo que tinha na casa, tudo quanto é ar. Media o tamanho da cama, media o tamanho da porta, media o tamanho da cômoda, não, media tudo. Tudo que podia, eu estava medindo. Bom, e ela é um pouquinho mais dura. Agora, tem uma medida também que depois que você descobre, você começa a fazer isso em tudo quanto é canto, que são os pés, que também é uma forma de calcular o metro. Muita gente hoje em dia já até esquece que existe essa forma, né? Mas existe. Por exemplo, o meu pé eu calço 37. Então, beleza. O tamanho de uma sala, você pode medir calculando os pés, montando quantos pés, por exemplo, o tamanho da minha sala deu 12 pés. Calcula o tamanho do seu pé depois, pronto. Multiplica pelo tanto de pés que você andou, que esse vai ser o tamanho da sua sala, em centímetros ou em metros, ou se for uma sala enorme, quilômetros, mas achei também já exagero, né? Bom, e também temos a polegada. Mas a polegada, vocês sabem como que ela é feita para se medir? Bom, ela pega o ela pega o diâmetro, a altura e a base. Em algumas réguas, ela já vem com a medida de 1 polegada, que é basicamente essa daqui, essa foto que está aqui no canto da página do slide. Então, a gente já tem que 1 polegada ela é equivalente a 2,5 cm. Como você pode ver aqui na régua, olha. Não consigo desenhar muito bem, mas aqui, ó. Dá certinho 2,5 cm. Claro que a gente está usando isso como uma medida aproximada da polegada. A gente, em alguns sites, eles colocam esse valor arredondado, outros colocam um número a mais depois da casa decimal, porque eles colocam 2,5 cm, né? Então, vamos lá. Essa televisão aqui, eu já tenho a ideia de que o tamanho dela daqui até aqui são 125 centímetros.
Mais para frente você... Eita! Peraí. Como é que volta isso aqui? Achei. 125 centímetros. Aí, agora eu consegui. Mais para frente, vocês também vão ver que isso aqui também podemos chamar de 1 metro e 25 centímetros. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, o que nós temos disso? Se a gente já sabe o tamanho de 1 polegada, que é igual a 2,5 centímetros, simples. Tá difícil. 2,5 centímetros. Basta, então, a gente calcular isso daí. Vocês têm uma ideia do que a gente faz? Basta, então, a gente dividir esse número. Fazemos 125 centímetros dividido por 2,5 centímetros. Que isso nos dará igual a 50 polegadas. E assim a gente calcula as polegadas. A gente já tem uma medida padrão para 1, então fica bem mais fácil da gente calcular, né? Bom, nós temos uma medida padrão para todos. No caso das medidas de comprimento, é o metro, que é o nosso principal. Mas e se vier em outra escala de medida? O que a gente faz? Por exemplo, se vier em quilômetros, o que a gente faz para chegar em metros? Bom, aí que entram os múltiplos e submúltiplos do metro. Bom, nós temos a nossa medida principal, que é o metro. Mas eu quero passar essa medida para quilômetros. Vamos dividir por 10 a nossa medida e vamos chegar para decâmetro. Dividindo de novo por 10, ou seja, por 100, chegamos no nosso hectômetro. E se dividirmos de novo por 10, ou seja, 1000, nós chegaremos no quilômetro. Mas aí entra aquela coisa, eu tenho quilômetro e quero passar para metro. O que faremos? Basta multiplicar por 1000, porque são 3 casas decimais depois para chegar em metro. Por exemplo, eu tenho 2 quilômetros. Como que eu vou fazer para passar isso para... Nossa. Eu não vou escrever, não, porque está muito difícil. 2 quilômetros. Aí, ó, consegui. 2 quilômetros e quero passar isso aqui para metros. Ora, se para chegar em metros eu tenho que passar por hectômetro e por decâmetro, assim chego no metro. Então, olha, eu tenho vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, é só acrescentar uns zeros depois do 2, que aí a gente vai chegar no metro. Que são quantos zeros? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Ou seja, nós temos 2.000 metros em 2 quilômetros. E agora, eu tenho lá a medida milímetros. E eu quero passar milímetros para metros. Você concorda comigo que também são mais 3 casas decimais novamente? Porque de milímetros a gente vai ter que passar para centímetros, para decímetros e assim chegaremos para metros. O que fazemos? Horas. Dividimos por 1000. Então, de milímetros para metros, basta dividirmos por 1000. O mesmo acontece também se queremos passar de metros para milímetros. Nesse caso, nós multiplicaremos por 1000. E é dessa forma. Você vai olhando quantas casas decimais você quer andar.
Ah, eu quero passar de milímetros lá para quilômetros. É possível, uai? Nada é impossível aqui, não, uai. Quer ver? Basta fazermos assim, olha. De milímetros para quilômetros. Então, vamos. Centímetros, decímetros, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Quantas casas a gente andou? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Uau! Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Então, vamos multiplicar 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 zeros. Uau! Isso aqui nos dará 1.000.000. Então, de milímetros para quilômetros, dividimos por 1.000.000. Bem facinho, né? É só você olhar para onde você quer ir. Ah, eu quero ir de quilômetro para decímetro. Ah, eu ando 4 casas. Então, você multiplica por 10.000. Ah, eu quero ir de centímetro para decâmetro. Basta eu dividir por 100.000. E vai assim, desse jeito. Andei para um lado, andei para o outro e vou. Depende de onde é, quanto você quer. E vai. É bem de boas. É só você contar quantos zeros você vai andar. Ou, em alguns casos, quantas vírgulas você vai andar. Isso é tanto para o metro, para litros, para grama, tudo. Para essas 3 medidas, é dessa forma. Vamos ver? Olha, em litros. Eu quero passar litro lá para mililitro. Vai, bora multiplicar então. Multiplicamos uma casa, 2 casas, 3 casas. Logo, multiplicamos por 1.000. Ah, agora eu quero passar de mililitro para lá para quilolitro. Vamos lá. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá e divide. Agora dividimos. Então, em outras palavras, se a gente quer diminuir a nossa medida, nós multiplicamos o nosso valor por algum múltiplo de 10. E agora, se a gente quer aumentar a nossa medida, nós dividimos por um múltiplo de 10. Bacana, né? E a mesma coisa acontece com a grama. Os 3 são iguais. Ou você quer aumentar a minha medida, eu divido por um múltiplo de 10. Quero diminuir a minha unidade de medida, eu vou multiplicar por 10. E assim por diante. Nada difícil. Bem tranquilão. Mas é claro, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente lá no Instagram e no YouTube. E qualquer dúvida também, pode comentar aqui nos comentários do YouTube, que iremos te responder assim que possível. Também estamos de prontidão no WhatsApp. Precisando? Estamos lá. Com hoje é só. Tchau, tchau para vocês e até o PET 2. Falou!